lembrou uma discussão que eu vi no finado Twitter, né? Hoje em dia o Twitter, né? De falarem que o passivo é mais afeminado, né? E quando vê um passivo masculino, o povo fica, ué, como assim? Não faz sentido. Isso aí. Aí se falou de ator pornô, o que que veio na minha cabeça? Ator que deu entrevista pra Maria Gabriela. Pensei, frota. Não era, não. Desculpa só usar essa imagem. Enfim, né? Agora voltando um pouco aí para linguística queer, né? Então, a linguística queer, ela volta, né, a atenção dela para o comportamento, né, humano e pode nos dar a oportunidade de compreender como que as sexualidades elas são estruturadas, como que elas são construídas, como que elas são controladas e negociadas, né, dentro das organizações heteronormativas, né. Então, a linguística queer, elas considera um conjunto de sistemas de ideologias, né, práticas e identidades mutuamente constituídas, que dão significados sociopolíticos aos corpos, né, como lugares erotizados e ou reprodutivos, né. Então, abordagens pós-estruturalistas de linguagem e identidade, né, como as encontradas na linguística queer, elas não veem a identidade como algo estável, né, e algo dado pré-discursivamente, né, ou seja, não se pensa que os falantes, eles possuem identidades que estejam meramente refletidas no uso da linguagem, né, mas as identidades, elas são construídas pela linguagem e uso, né, geralmente de uma maneira fluida e temporária, né, então, afirmar que as identidades elas são performadas em práticas contextualizadas é uma boa ferramenta, né, para o estudo das sexualidades, né? Mas essa não é a única forma, né? Então, de acordo com o Buchholz e a Hall, a linguística queer, ela também bebe de fontes teórico-metodológicas que são provenientes da teoria feminista, né, da sociolinguística, da antropologia linguística e também da análise do discurso. Então, as autoras, elas indicam que a teoria feminista, ela contextualiza tanto as sexualidades queer quanto as sexualidades hegemônicas, né, com relação a outros fenômenos socioculturais, como gênero, como raça e como classe social. Então, a combinação dessas abordagens, ela faz surgir uma visão ampla, né, e criticamente aí nuançada da sexualidade, né. Então, as investigações linguísticas, né, com um viés queer, elas devem, durante essa etnografia, devem salientar os atravessamentos identitários, né, que constituem as sexualidades localmente construídas. Então, por exemplo, lésbicas e gays também apresentam uma grande quantidade de diversidade, né? Por exemplo, aqueles que estão dentro e fora do armário, aqueles que vivem em cidade grande ou aqueles que vivem em zonas rurais, entre outros exemplos, né? Então, a linguística queer, ela foca nos regimes discursivos que governam todas as identidades sexuais, né? E também se interessa em estudar as formações discursivas das heterossexualidades, né? Então, isso acontece porque um foco exclusivo na construção linguística em questões LGBT implicaria que as identidades sexuais, as identidades heterossexuais, elas são simplesmente uma questão de construção discursiva, né? O que não é o caso. E isso também reforçaria a visão de que a heterossexualidade é o padrão, né? E que as outras sexualidades que são as marcadas, né? E como a heteronormatividade, ela não favorece a heterossexualidade de forma geral, mas também formas específicas de heterossexualidade, né, que estruturam esse comportamento das pessoas. Por exemplo,
Também se espera que dentro de um relacionamento heterossexual também se tenha aí uma certa relação de idade, né, um certo estereótipo de mulher e um certo estereótipo de homem, em termos de profissão, de hobby, de renda, e também que eles se encaixem nessa categoria de os opostos se atraem, né? Então, a linguística queer, ela produz as pesquisas, né, que, de um ponto de vista linguístico, elas são uma crítica a regimes do normal, né, que questionam essa naturalização da cis-heteronormatividade, né, de binarismos orientadores da vida social e também das relações de poder que sustentam. E com isso, elas pretendem desorientar esse status quo que exclui, que marginaliza, e também simbólica, literalmente, né, queima certos indivíduos na fogueira. Então, a formação do sujeito dentro dos estudos queer, ela corre aí dentro de um modo de subjetivação, né? Então, não há a formação do eu fora das normas que ditam a formação do sujeito, né? Visto que a gente é sempre compelido a nos formar dentro de práticas que estão relativamente estabelecidas na sociedade, né? Como moldes já construídos. Essa questão do você é cis ou é trans me lembrou alguns vídeos, né? Chega para entrevistar, não precisa nem precisa ser tão mais velha, sei lá, uns 40 anos. Você é cis ou você é trans? Eu não, sou Flamengo. Quais são seus pronomes? Aí fala o nome do time de futebol. Esse conhecimento aleatório, né? Enfim. Aí eu falar um pouquinho também sobre os estudos anteriores, né, à linguística queer, que esses estudos a gente pode ver um pouco deles nesse livro chamado Linguagem, Gênero, Sexualidade, da Ana Cristina Osterman e da Beatriz Fontana. Então, eu queria trazer alguns exemplos desse livro, né? Por exemplo, o texto da Lakoff, que chama Linguagem e Lugar da Mulher, que é um texto de 73, já é bem antiguinho, né? Que trata aí dos modos, entre aspas, né? De diferenciação da fala das mulheres em relação a dos homens. Então, fala também da discriminação da mulher a partir da sua linguagem, né, da maneira pela qual a gente poderiam haver algumas mudanças, né, e discute o duplo preconceito, né, relacionado à linguagem das mulheres, né, o de serem desacreditadas, né, quando se comportam de uma determinada forma, ou de serem ridicularizadas, né, quando elas se recusam a falar como uma dama, né. Então, a gente também pode citar o texto da Candice West e do Don Zimmerman, que chama Pequenos Insultos, estudo sobre interrupções em conversas sobre pessoas conhecidas e de diferenças de sexos, que é um texto de 75, que traz aí uma discussão sobre a interrupção, especialmente a masculina, em relação às mulheres, né? E isso não é considerado o estudo da linguística queer, por quê? É porque está querendo chegar aí a um denominador comum, né, de que as mulheres elas são interrompidas por homens, de que os homens falam mais palavrões e insultos que as mulheres, né, mas eles não questionam aí a categoria mulher, né, e a categoria homem. Então, tem também, por exemplo, os homossexuais falam de determinada forma, os heterossexuais falam assim. Então, esses estudos, eles são anteriores à teoria queer, né? Então, o que a teoria queer vai fazer é apresentar uma crítica à definição ou até mesmo a própria expectativa, né, de como um ou outro deveriam falar, né? Porque as categorias de homem, de mulher, de hétero, de homossexual e etc., elas não são categorias definidas apenas uma vez só e pronto, né?
elas são definidas aí na categoria, né, na própria enunciação, né, que é utilizado, onde utiliza aí recursos, né, para performar o que se espera ou não de cada uma dessas categorias. Então, a grande virada aí nessa questão acontece com o texto da Ana Lívia e da Kira Hall, chamado É uma Menina, A Volta da Performatividade à Linguística. É um texto de 97, onde elas falam, né, ao se afirmar aquilo, se constrói, né? Então, não é que está reforçando aí ou desconstruindo os estereótipos apenas, né? Mas nesse momento, né, em dizer é uma menina ou mulheres fofocam mais que os homens, tá aí se criando e reforçando a expectativa da performance, né, ou da performatividade desses gêneros, né, dessas sexualidades, né, desse uso da linguagem nesses contextos. Então, a diferença já dentro da linguística queer, né, da primeira e da segunda fase, a primeira fase, ela mostra aí recursos, né, ou apresenta um estudo de recursos que não era de se esperar daquela comunidade específica, né, ou mostrar quais são as estratégias discursivas ao usar determinados recursos, que é o que o Barrett vai fazer, né, quando ele estuda as drags, né, os recursos das estruturas discursivas de mulheres negras por drag queens, né. E por outro lado, né, nessa segunda parte, na segunda fase, a gente tem o Milani, né, que vem aí 20 anos depois, e ele mostra aí que os recursos, eles não são específicos de uma comunidade, né, como a gente falou antes. Então, as nossas pesquisas, né, aqui na parte sul global, por a gente não usar a perspectiva da análise crítica do discurso, elas costumam ser mais de primeira fase, né? Então, por exemplo, na pesquisa do Vicente, né? Se ele está analisando os argumentos a favor e contra a linguagem neutra, isso não é simplesmente descrever, né? Ou falar o que acontece ali, mas tem um objetivo crítico, né? Porque em um determinado lugar eles fazem um determinado tipo de comentário. Então, já na minha pesquisa, é um caminho diferente, né? Então, eu não busco fazer uma crítica, né? Mas sim ver as recorrências, né, de determinadas semioses para levar a uma compreensão de uma sexualidade, de uma transexualidade ou de uma homossexualidade, né? Então, a minha pesquisa já lembra mais das pesquisas de primeira fase, enquanto a do Vicente já lembra mais de segunda fase. E é importante também falar que o fato de uma pesquisa estar voltada mais para a primeira fase não significa que ela está defasada, né? Então, e o fato de uma da segunda fase também não implica no desaparecimento de uma da primeira fase, né? Então, tem mais a ver com o tipo de pergunta, né, que se fazia naquela determinada época, né, naquele determinado lugar. Então, é possível que a gente também faça uma mistura, né, das duas fases, e utilizar recursos da primeira fase para chegar em resultados da segunda fase, né, sem fazer uso da análise crítica do discurso. Acho que é importante ressaltar isso. Bom, agora nessa segunda parte, eu vou falar agora, né, sobre sexualidade e identidade, né, dentro da linguística queer. Então, trazer um pouco de como que a sexualidade ela emerge, né, em contextos sociolinguísticos. Então, a linguística queer, ela volta as suas atenções para as teorias sobre ideologias, né, práticas e identidades que podem ser utilizadas para ancorar o estudo da produção discursiva, né, da sexualidade nas performances locais de indivíduos. Então, essas teorias, elas indicam que a identidade, ela não é necessariamente inerente, individual e intencional, né? Então, Buchholz e Hall, eles observam que a identidade,
ela não pode ser inerente se ela é um resultado emergente, né, em vez de uma forma pré-existente das ações sociais. Então, ela não pode ser individual se ela é socialmente negociada. E ela não pode ser totalmente intencional, já que ela é produzida por práticas e ideologias que excedem a nossa consciência, né? Então, assim, as identidades sexuais, elas são abordadas dentro da linguística queer como produtos e efeitos de práticas socioculturais, né, locais, e que elas somente podem ser verificadas através de estudos etnográficos, né, que analisam as performances, tanto corporais quanto linguísticas, né, dos indivíduos, né. Então, essas performances, elas incluem tanto categorias de nível macro, como posições culturais, né, que emergem etnograficamente. Então, esse campo, ele requer aí que a gente examine como que os falantes administram as ideologias locais sobre as posições identitárias que são disponíveis aí na produção das suas identidades sexuais. Então, o objetivo principal aqui é investigar como que os indivíduos considerados não normativos, como que eles negociam as suas identidades dentro dos constrangimentos discursivos, né, da heteronormatividade ao repeti-la ou ao desafiá-la, né, nas suas performances linguísticas. Então, retomando aí Buchholz e Hall de novo, eles afirmam que a linguística queer, ela traz para a análise linguística a regulação da sexualidade pela heterossexualidade, né, heterossexualidade hegemônica. E as maneiras, né, nas quais as sexualidades não normativas, elas são negociadas em relação a essas estruturas regulatórias, né? Então, segundo as autoras, uma das características mais instigantes da linguística queer, né, dentro de uma visão teórica, é que ela permite que a gente fale sobre as ideologias, as práticas e as identidades sexuais como fenômenos interrelacionados, né? E sem perder de vista também as relações de poder. Então, ao investigar a sexualidade, a linguística queer considera a sexualidade como um conjunto de sistemas de ideologias, né, de práticas e de identidades que são mutuamente constituídas, né, e dão um significado sociopolítico aos corpos como lugares erotizados e ou reprodutivos, né. Então, esse conceito, ele é bem amplo, né, e ele indica que as sexualidades, elas são produzidas, né, e os nossos corpos também, né, através de práticas limitadas por ideologias locais. Então, essa concepção de linguagem nos estudos queer, ela bebe muito da teoria performativa que foi proposta pelo Austin, né, com a teoria dos atos de fala, né, que é aquela famosa frase do dizer é fazer, né. Pode falar, Vicente. Só complementando uma questão que, antes de passar para essa parte, sobre essa questão identitária, né, e da sexualidade. Então, pensando um pouco na minha pesquisa, eu vejo como um resultado emergente dessas ações sociais esse surgimento da linguagem neutra. Então, eu falei no início, né, que o queer está um pouco está sempre presente, é porque os comentários que eu faço, a análise da argumentação e a análise semolinguística deles, são comentários de vídeos vinculados à proibição da linguagem neutra nas escolas. Então, acaba que eu tenho que buscar um pouco, né, de como surgiu, de como está o funcionamento disso, né, nos países que eu estou pesquisando, que é no Brasil e na Argentina. E quando a Júlia traz essa questão da repetição e do desafio, a gente percebe essa linguagem como
uma repetição e um desafio a uma heteronormatividade, né? Que é uma forma de se identificar, certo? Não é identificar que eu quero aqui, não é essa palavra, mas é uma forma de se expressar, vamos pensar assim, de uma maneira que cutuque essa heteronormatividade, dando um significado, como foi comentado também, dessa importância sociopolítico a essas pessoas, né? Nesse momento que elas se reconhecem como não binárias e tudo mais, e passam a utilizar essa linguagem neutra e inclusiva. Então, vejo como uma forma aí queer, certo? De se identificar, de se reconhecer aí na sociedade. Foi só esse parênteses. É a perfeita colocação, Vicente. Obrigada. Tá. E aí, agora, né, voltando aí para essa questão dos atos, né, de fala, né, do dizer é fazer. Então, um exemplo que a gente pode usar é quando um professor, ele pede para os alunos que, ele fala para os alunos, né, eu gostaria que vocês fizessem um fichamento de um texto X. Então, é uma sentença que ela não se esgota em si mesma, né? Ela é um pedido, né, e ou o mandato do professor aos seus alunos, né? E a partir dessa teoria também, o Derrida, ele vai fazer uma crítica, né, afirmando que a linguagem, ela serve aí para evocar algo que está na ausência, né? E ao evocar, né, evoca também algo dessa realização. Então, para o Derrida, toda a linguagem, ela é performativa, né? Ela não é apenas os enunciados que o Austin observa, né? Então, toda a linguagem, ao evocar algo que não está presente, ela realiza algo também. Então, e várias dessas coisas, elas são ritualizadas, né? Que é o que a Butler vai dizer que o que significa afirmar que a linguagem, para além de ser constatativa e descritiva, ela também faz acontecer alguma coisa, né, graças a essa possibilidade de repetição e de estilização dos enunciados. Então, esse conceito pragmático, né, esse efeito pragmático, ele é o que explica, né, por exemplo, o gênero para Butler, né, que não é uma categoria individual, né, uma característica individual, nenhuma posse, né, mas é algo que é construído cotidianamente, né, reiteradamente, né, por meio das ações, né, que tomam em as convenções sociais, né, como um script, né, para se realizar de uma forma ritualizada. Então, trazendo aí um pouco também, né, do Tomás Tadeu da Silva, é da repetição e, sobretudo, da possibilidade de sua repetição, que vem a força que um ato linguístico desse tipo tem no processo de reprodução da identidade, né? Então, a linguagem, ela pode aí, ser sempre reiterada, né, de um determinado contexto, né, e inserida em um contexto diferente, né? Então, de modo aí que a repetição, ela deve ser entendida como algo que é situacional, né, daquele momento. Então, né, ou seja, aí, essas manifestações da linguagem, né, seja em forma de enunciado verbal ou corporal, elas não são um produto cuja origem plena e exclusiva é do sujeito, né, que a profere, né, ou do sujeito que é, né, elas são aí recolocações do tipo recorte e colagem, né, de enunciados que foram previamente proferidos ou sidos, né. Então, e é a partir desse pensamento que a Butler define o gênero, né, como uma espécie de imitação persistente, né, que passa como real. Então, levando sempre em conta o falocentrismo, né, e a heterossexualidade compulsória, né, que funciona como aí um regime de poder, né, ou discurso, né,
com maneiras frequentemente divergentes, né, de responder às questões centrais do discurso de gênero, né? Então, com isso, a concepção de linguagem em jogo, ela é a de produtora e também de que mantém, né, as identidades, né? E essas identidades, né, que são entendidas também como citadoras de enunciados semióticos, né? Que ao serem usados, né, localmente por um ou por uma interlocutor ou interlocutora, no aqui e no agora, elas também causam aí um efeito de essencial e de exclusividade, né? Então, aí nesse caso, o sujeito, né, que é um ser incoerente, que está sempre em movimento e, e é um personagem fictício de si, ele só pode ser identificado graças ao fato de dele ser aí culturalmente enredado, né? E de negociar suas construções, mesmo quando elas constituem os próprios atributos, né, de sua própria identidade. Então, a linguagem, ela não é um meio ou um instrumento externo, né, no qual a gente despeja um eu, né, e onde se vislumbra um reflexo desse eu. É o contrário disso, né? Então, ela é aí as condições que possibilitam a afirmação desse eu, né? E são providas também pela estrutura de significação, né? Pelas normas que regulam a invocação legítima ou ilegítima desse pronome, né? Pelas práticas que estabelecem os termos de inteligibilidade pelos quais ele pode circular. Então, compreender a identidade como prática, né, e uma prática significante, é compreender também aí os sujeitos culturalmente inteligíveis como efeitos resultantes de um discurso que é amarrado por regras, né, e também que se insere nos atos, né, disseminados e corriqueiros da vida linguística. Ou seja, o sujeito, ele se faz pelo e no discurso, né, e ao mesmo tempo se faz e se mantém pelo e no sujeito, né. Então, a Butler, ela vem aí escrevendo por mais de 40 anos, né, sobre muitas coisas, incluindo o gênero, né. E no livro dela, O Problemas de Gênero, ela defende o ponto de vista de que o gênero é uma performance, né? E a ação do gênero requer uma performance repetida. Então, em 88, a Butler, ela escreveu um artigo chamado Atos Performativos e Constituição de Gênero, né? Que traz aí uma ideia de que o gênero ele é menos algo que você é e mais algo que você faz, né? Então, para ser considerado de um gênero, requer que você adote aí certos comportamentos, né? E algumas práticas elitizadas, né? E estilizadas também, né? Cujo significado não é determinado por você, é determinado ali pela sociedade que você vive, né? Então, não se pode escolher, né, quais as tendências, o estilo de maquiagem, o estilo de roupa, e você deve aprender e fazer se você quer ser visto de uma determinada maneira, né. Então, citando novamente aí a frase da Butler, né, que gênero é algo que fazemos, né, através de atos estilizados e repetidos, né, e não é uma propriedade, mas um evento incorporado. E esses atos adquirem seu significado de um mundo social. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o gênero também é algo que é feito para nós, né? E isso me lembra muito, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com videogame, mas tem um jogo que virou série recentemente, o The Last of Us, que na parte 2 do jogo tem uma personagem que sempre foi descrita como mulher, e só que pelo fato de ela ser extremamente musculosa,
começou aí um burburinho e um debate para falar que ela era trans, né? Que ela era não era nem que ela era um trans, é que ela era um homem vestido de mulher, para justificar que pelo fato de ela ser mulher, ela não pode ser musculosa, né? Então, é aí também encaixar dentro dessa categoria que a gente está falando. Tem que ser de uma determinada forma, porque a sociedade dita dessa forma, né? Tem que vestir determinada roupa, porque a sociedade dita que deve vestir determinado tipo de roupa, né? Então, aí citando a Butler de novo, né? Ela fala que o gênero não é de modo algum uma identidade estável, nem locus de agência do qual procederiam diferentes atos. Ele é, pelo contrário, uma identidade constituída de forma tênue no tempo, uma identidade instituída por meio de uma repetição estilizada de atos. Além disso, o gênero, ao ser instituído pela estilização do corpo, deve ser entendido como uma maneira cotidiana por meio da qual os gestos corporais, movimentos e encenações de todos os tipos constituem a ilusão de um eu generificado permanente. Então, de certa forma, esse argumento da Butler, ele pode parecer meio estranho, né? Porque geralmente a gente fala como se o gênero fosse algo como uma verdade interior, né? Então, por exemplo, quando as pessoas elas realizam aí uma transição de gênero, muitas vezes a gente ouve dizer que elas estão vivendo autenticamente agora, né? Ou sendo verdadeiros consigo mesmos, né? Então, até mesmo a famosa frase, né, sair do armário, também implica que havia um eu autêntico antes, né, que estava escondido. Então, mas de acordo com a Butler, talvez não exista essa ideia, né? Não é que eu existo, então eu escolho performar o gênero, né, de maneiras que você será capaz de reconhecer. Então, assim, eu creio que não seja possível, né, performar um conceito de eu sem usar a linguagem de gênero, né, e práticas estilizadas, né, cujo significado existe bem antes de mim. Então, o gênero ele é uma maneira, né, que os sujeitos humanos eles passam a existir. E é aí que a gente tem o termo de subjetivação, né, um processo que acontece publicamente. Então, o gênero, ele cria a ilusão de um eu privado, né, que acaba sendo apenas uma ilusão. E aí, justamente, que entra essa distinção entre performático e performance, né. E também falando um pouco que o performativo é um termo da filosofia, né, para quando você diz algo e ao dizer também o faz. Daí que vem a teoria do Austin, né, que a gente viu um pouquinho antes. Então, por exemplo, se diz eu prometo, você diz as palavras e faz uma promessa, né? Então, se um juiz diz eu te condeno, ele diz, então ele faz. Então, quando a Butler ela fala que o gênero ele é performativo, ela quer dizer dessa maneira, né? Você faz isso e faz com que seja assim, né? E de fato, ao fazer isso, você se torna assim. Então, nosso próprio conceito de nós mesmos, né, como sujeitos de um gênero, ele requer um mundo social, né? Então, a gente depende dos outros, né, para o reconhecimento que a gente precisa, né? Então, para a gente se tornar aí um sujeito de gênero. Então, a gente ainda pode fazer algumas escolhas, né, como quais roupas usar, ou se a gente quer usar maquiagem ou não, mas o significado dessas coisas não está totalmente sob o nosso controle, né? Já é aí difundido socialmente. Então, aí falando sobre a sexualidade. Opa, pode falar, Vicente. Só aproveitando aqui, que vai casar muito com o que você comentou, Júlio. O Pedro, ele comentou aqui algo muito bacana, que é esse pessoal, ele compara, né, a personagem que você comentou,
com as personagens que se encaixam na categoria mulher do mundo dos games, né? Peituda, magra, frágeis, que performam essa feminilidade. Eu até acrescentaria que é uma representação também de um mundo real. Mas a gente pode problematizar ainda esse mundo real pensando em que corpos, né, estão sendo representados ali. São os corpos reais. Então aí já vai entrando em uma outra problemática. E essa frase que você comentou bastante da Butler, Júlia, ah, que é menos algo que você é, o gênero, no caso, é menos algo que você é e mais o que você faz. Gente, eu pensei muito na minha realidade, então acredito que muitas pessoas vão se reconhecendo aí, vão voltando um pouco, né, naquele momento de confusão, mas é uma confusão que a gente está muito com uma visão heteronormativa da sociedade. Eu falo muito por mim, no caso. E por um determinado momento, eu estava tentando colocar uma máscara daquilo que eu não era. Então, por trás dessa máscara, eu não estava performando de uma maneira heteronormativa, né? Eu estava sendo gay, mas para a sociedade, eu estava sendo o hétero. Então, é muito esse jogo aí, né? Que a gente vai pensando na nossa realidade e vai tendo essa questão da teoria com a nossa prática. E se alguém se sentiu assim, não representado, mas lembrou de algum caso, de alguma situação. Seja na escola, eu sei que o César dá aula também. Se já teve alguma situação, César, na escola, no ensino, pode compartilhar aí, as outras pessoas também, que esse momento é para dialogar, certo? Então sintam-se à vontade. Você quer comentar a respeito disso que o Pedro comentou, Júlio? Ah, mas claro, nossa, isso aí dá um pano pra manga que eu vou te falar, viu? Principalmente porque a comunidade aí gamer já é vista, né, de uma certa forma. Então, é até um ponto importante que eu trago na minha pesquisa, que é sobre como os criadores dos jogos, eles são de uma determinada classe, de um determinado gênero, de uma determinada raça. Então, a forma como outros corpos são representados nos jogos reflete isso. Para quem eles estão querendo criar os jogos, né, as narrativas, e quem está criando essas narrativas. Então, isso reflete, primeiramente, em como as mulheres sempre foram representadas nos jogos. Né? Então, é que nem ele falou, o ideal que eles consideram é a mulher peituda, magra, frágil, aquela que está ali para cumprir o papel de a donzela em perigo, né? A que está para ser salva por algum personagem masculino. E quando foge disso, eles costumam falar que é a cultura woke que está acabando com o videogame, né? Que é aí a cultura da lacração, né? E é interessante ver isso pela perspectiva da teoria queer, né? Quando a gente vê que, enfim, não tem aí um ideal de gênero, que nem você falou, Vicente, da quais corpos estão sendo representados, né? Porque se a gente for ver no dia a dia, socialmente, as pessoas, elas não são daquela forma que elas são representadas nos jogos, né? Por exemplo, eu Uhum. falo dos jogos que é o meu campo, né? Então, é o que eu consigo falar com mais propriedade. Então, é que nem o César falou, né? Isso no Free Fire. Pô, no Free Fire, eu juro que eu não entendo essa criação de personagens femininas que elas estão em um campo completamente hostil de guerra e elas estão de shortinho curtinho, de top, né, com peitão pra fora e bunda pra fora e salto alto e cabelo arrumadinho e maquiagem, enfim, vai entender, né, o que que eles estão querendo aí com isso. Porque não, com certeza não é uma representação, né? Aquilo ali é o que eles estão querendo dizer que para eles é o tipo ideal de mulher.
que não existe, no caso. Mas, enfim, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Ou você pode seguir? Fique à vontade para falar. Então, vou seguir. É, então, aí entrando aí nessa última parte, né, desse primeiro dia do minicurso para falar aí um pouco sobre a sexualidade, né, nos estudos discursivos. A, a Butler, ela se baseia muito no Foucault, né, quando ela fala de linguagem de discurso. Então, para Butler, a linguagem ela é produtiva, né? Ela é constitutiva, ela é performativa, é na medida em que todo ato que ele seja significante, ele delimita e traça também a fronteira do objeto, né, que define como tal, e ainda que declare prévio, né, a toda e qualquer significação. Então, os sujeitos, de uma forma geral, eles se desenvolvem primeiro, né, como discurso em uma certa literatura, em seguida como a figura retórica, né, que conduz e canaliza o desejo, né, demonstrando aí como que a história se inscreve neles. Então, as relações de poder-discurso, elas fabricam aí os corpos, né, cuja persistência constitui sua materialidade. Então, essa persistência são seus contornos, aí, suas distinções, seus movimentos, né? Então, muito influenciada pelo Foucault, a Butler, ela entende a linguagem como ação constitutiva dos sujeitos, né? Não apenas no que diz respeito aos seus desejos, né? Mas também aos seus corpos. Então, aí há uma ênfase na linguagem como performativa, né, das relações históricas de poder. Então, já na questão do discurso, a Butler, quando ela utiliza essa palavra, ela não está apenas se referindo à fala, né, ou à conversação, mas ela está se referindo às formulações do Foucault, né, sobre o discurso como grandes grupos de enunciado, né, que governam o modo como a gente fala, como a gente percebe um momento ou alguns momentos históricos específicos. Então, o Foucault, ele compreende os enunciados como eventos reiteráveis, né, que estão ligados aí por seus contextos históricos. Então, a obra dele, ela busca essas continuidades, né, entre os enunciados, que quando se juntam, eles constituem algumas formações discursivas, né, tais como a medicina, a criminalidade, a loucura, e daí que vem os livros dele, né? A História da Loucura. É, agora me fugiu o nome do outro dele, sobre relações de poder, enfim. E o Foucault, ele está interessado particularmente, né, nessa... Isso, Arqueologia do Saber também, muito bom. E o Vigiar e Punir, sim. E o Foucault, ele está interessado aí, particularmente nessas posições, né, do sujeito que são pressupostas pelos enunciados, né, e também no modo como esses sujeitos eles são discursivamente constituídos, né. Então, alguns conceitos como a loucura, a criminalidade, a sexualidade, eles são construtos discursivos, né, que deveriam ser analisados aí no âmbito do contexto, né, ou da mudança histórica específica no qual eles decorrem, né, que eles ocorrem. Então, assim, a gente pode perceber a importância histórica, né, que o Foucault e a Butler, eles dão para a análise desses conceitos. Então, inclusive no livro, né, o Problemas de Gênero, a Butler, ela cita que ela vai trabalhar por uma perspectiva mais genealógica do Foucault, né? Que ela procura não a origem, né, mas os efeitos. E a gente pode fazer aí uma relação com a linguística queer, né? Colocando não como a origem da homossexualidade, nem que essa é a base da homossexualidade, mas que transita aí nesse lugar como um efeito de gênero, né? Usar isso como recurso é um efeito de gênero. E é aí que chega nessa questão, né, de que a linguagem, ela não é transparente, né?
ela não apenas reflete o mundo, mas também refrata ele. Ou seja, não dá para falar tudo pela linguagem, e a linguagem também não fala tudo, né? Então, a gente pode perceber isso quando a gente faz aquela distinção, né, entre os trabalhos anteriores e os trabalhos posteriores à linguística queer, né? Como que os trabalhos anteriores à linguística queer, eles colocam de forma como se a sexualidade ela fosse um reflexo da língua, né? Por exemplo, as mulheres são mais propensas a fazer fofoca, os homossexuais tendem a falar mais nasal, esse tipo de caracterização, né? Que está colocando tudo como reflexo. Então, se é algo, né, e quando chega na linguagem, esse algo é refletido. Então, aí um exemplo, né, de quantos gays aí que não perderam a carteirinha do Vale por não ter ido no show da Madonna, né? Por não ter gostado do show da Madonna, ou por não gostar de um determinado estilo musical que é conhecido como ser dos gays, né? E a mesma coisa as lésbicas, né? Que algumas que não dirigem, ou as que são femininas, as que têm unha grande, as que usam maquiagem, né? Como que existem aí determinadas perspectivas e também expectativas, né? Da linguagem de uma forma geral, né? Então, não é só da fala, mas também do corpo enquanto texto, né? Que para muitos seria aí um reflexo do gênero, né? Ou seja, eu vou refletir algo no meu corpo, né? Vou refletir tudo que é possível para ser entendido, né? Para ser inteligível como sendo de um determinado gênero, né? De uma determinada sexualidade. Então, mas não é isso, né? Então, tem muitas outras coisas que ficam ali meio veladas. Então, o que que é o discurso nisso tudo, né? O discurso, ele é exatamente essa performatividade na língua, né, e no próprio corpo também, que vai tentar aí, né, presentificar algo que não está no presente, que é o que o Derrida estava falando, né, que a linguagem, ela sempre evoca algo que não está presente, né? E o que é que não está presente nesse caso do gênero e da sexualidade? São as marcas de gênero e de sexualidade, né? Então, essas marcas, elas não são naturais, né? Elas são naturalizadas, né? Elas são produzidas no discurso e pelo discurso, né? O que seriam aí o conceito, né, de indexicais, que é o que a gente vai ver amanhã. Então, era isso que eu tinha preparado para hoje, né, para falar para vocês.